Amém. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por essa noite. Te agradecemos porque o Senhor reservou esse momento para falar conosco. Pai, que o Senhor possa me usar para falar as palavras certas e que o Teu Espírito possa levar essas palavras a cada coração e cada pessoa que possa identificar as chaves que serão liberadas para poder aplicar em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para o tema de hoje. Está aí a imagem. Repita comigo. Firmes em toda vontade de Deus. De novo. Firmes em toda a vontade de Deus. Vamos para Colossenses capítulo 4, versículo 12. Colossenses 4, versículo 12. Pode ser a versão NVI, tá, gente? Vamos ler. Epáfras, que é um de vocês, e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, repita comigo, maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Olha para quem está do seu lado, eu vou vir aqui para frente para poder falar com vocês mais de perto um pouquinho. Olha para quem está do seu lado e fala bem assim: Deus tem uma vontade da sua vida. Amém? Quando eu estava montando essa ministração, o sentimento que veio no meu coração era de que tem muitas pessoas que não estão vivendo a altura do que Deus planejou para que elas vivessem. E isso me inclui também, porque às vezes a gente se vê travado, se vê preso em problemas, se vê preso em situações que nos atrasam. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes você está em um problema familiar e você nem conseguir estudar ou trabalhar direito você consegue, porque você está tão abalado emocionalmente que você se sente preso. Você se sente como se a vida não estivesse mais caminhando, nada estivesse funcionando. E o Senhor ele veio colocando, quando estava montando essa palavra, algumas chaves que a própria palavra de Deus tem para nos fazer sair desse nível mais baixo e avançar para o nível que Deus tem para nós. Amém? Amém? Então Deus ele tem uma vontade. Deus ele tem um propósito. Olha para quem está falando e fala de novo. Deus tem uma vontade na sua vida. Então assim, Deus ele não está em uma posição lá em cima, falando bem assim: eu estou apenas aqui para ajudar vocês. Então vocês vão fazer o que vocês bem quiserem da vida de vocês. Contanto que vocês não errem, as coisas vão dar certo. Outros pensam até mesmo que Deus está contra elas. Tem pessoas que, por conta de situações que passaram, de injustiças que sofreram, pensam que Deus, na verdade, se voltou contra a pessoa. Tem pessoas que olham para Deus como inimigo. Eu já cheguei em momentos da minha vida onde eu me vi não vivendo aquilo que eu queria estar vivendo, em talvez considerar que, na verdade, Deus era aquele que estava sendo contra mim. Mas graças a Deus, porque meus pais sempre perseveraram em me ensinar a palavra de Deus, me mostrar a verdade que tem na palavra, e eu entendi que essa não é a verdade. A verdade é que Deus, ele muitas vezes está esperando algo de nós. Ele está esperando uma resposta sua. Repita comigo: resposta. Deus, ele interage conosco. Ele não faz as coisas por si só. Nós que muitas vezes deixamos Deus escanteado em nossas vidas. Aí quando surge um problema, quando surge a situação, a gente corre para Deus. Quando se nós estivéssemos apegados a Deus, nós não teríamos caído naquele problema. Deus ele está disposto a nos dar sabedoria, a nos fazer crescer, a nos fazer avançar. É uma frase que eu ouvi uma vez, que o inteligente ele consegue sair do buraco.
O inteligente consegue sair de um buraco que o sábio jamais cairia. Então você quer sabedoria ou só inteligência ou você quer sabedoria? Amém? E a gente vai ver quais são as chaves que Deus liberou para nós, para que a gente viva a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 6, a palavra de Jesus ele ensina a oração. Todo mundo aqui conhece a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. E tem uma parte da oração do Pai Nosso que ele fala: seja feita a tua vontade. Tem uma parte que Jesus, que é o próprio Filho de Deus, ele nos ensina. Nós precisamos estar de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos ansiar pela vontade de Deus. Amém? Então Deus ele possui uma vontade. Em Crônicas fala sobre o rei Joctão. E a palavra fala assim: Joctão, filho de Acás, ele enriqueceu e se tornou extremamente poderoso, pois fez a vontade de Deus. Repita comigo: riquezas. Deus ele quer que você enriqueça. Deus ele quer que você se torne poderoso nessa terra. E não de uma forma autoritária, mas ele quer que você seja influente. Ele quer que a sua vida faça diferença na vida de outras pessoas. Amém? Mas para isso, precisamos fazer, repita comigo, a vontade de Deus. A palavra de Deus em Efésios chama de insensato a pessoa que não busca fazer a vontade de Deus. Fala bem assim, Efésios 5,17. Não façam como os insensatos, mas buscais fazer a vontade de Deus. Então, não buscar fazer a vontade de Deus. Se você está aqui nessa noite e você não tem se preocupado com isso, a Bíblia chama você de insensato. Uma pessoa sem sabedoria. Você quer ser insensato ou sábio? Sábio. Amém? Então nós precisamos buscar fazer a vontade de Deus. A palavra está cheia de chaves que eu estou falando. Em outro texto, do João, vai falar que o Senhor, ele mantém aquele que tem um propósito firme em Deus, permanece para sempre. Repita comigo: propósito firme em Deus. E esse permanecer não é simplesmente um espiritual, porque ele está falando aqui que sim, quando você busca o Senhor, você nasce de novo, você permanece para sempre, você vai viver para sempre, a vida eterna. Mas quando você busca viver a vontade de Deus, os seus negócios duram para sempre. Quando você busca fazer a vontade de Deus, os seus relacionamentos duram. Quando você busca fazer a vontade de Deus, a sua família dura, a sua família permanece. Porque a gente vai ver que há muitas coisas que a gente vacila por falta de buscar entender a vontade de Deus, e às vezes nós mesmos destruímos aquilo que o Senhor queria construir em nossa vida. Às vezes são palavras que a gente libera nos momentos errados, no momento de raiva, no momento de fúria, a gente solta uma palavra que acaba sendo algo que a palavra chama como pedra que estilhaça o vidro. Você pode até pedir perdão e desculpa, mas o vidro já foi quebrado. Às vezes um relacionamento é quebrado por conta de palavras que são ditas. E isso a Bíblia fala que é falta de sabedoria. Porque lá em Provérbios diz que, eu até repeti a Lu ensinando no Ministério Infantil, né? Que o poder para a vida e para a morte está nos nossos lábios, na nossa boca. Amém? Então, de acordo com esse texto, se puder colocar comigo em Colossenses, capítulo 4, versículo 12, ele vai nos dar 3 chaves para que a gente possa, uma eu já meio que pincelei, que é a sabedoria, a gente vai entrar mais a fundo depois, mas nesse texto existem 3 chaves que nos ensinam a viver a vontade de Deus. Não só viver, como permanecer firme. Amém? Amém. Quais são as chaves? Ele fala assim, que Epáfras está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas. Então, maturidade, repita comigo, maturidade. Maturidade. Convicção. Convicção. E quem sabe qual é a terceira? Quem sabe qual é a terceira? Olhando para esse texto, a gente viu maturidade e convicção. Mas tem um que foi citado anteriormente, que é a oração. Então
Então, as 3 chaves para a gente ficar firme na palavra de Deus, na vontade de Deus, é maturidade, convicção e oração. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. O Senhor, Ele quer que nós permaneçamos firmes em toda a vontade de Deus. Firmeza é você estar decidido. É você estar determinado. Uma vez que a gente conhece a vontade de Deus para nós, eu pensei que a gente precisa buscar essa vontade. Amém? Então é importante você estar nos ambientes certos. E você hoje está no ambiente certo. Amém. É nesses ambientes que você vai ouvir uma palavra, a pessoa vai orar por você e você vai começar a descobrir a vontade de Deus para a sua vida. É em um momento como esse que o Espírito Santo fala ao seu coração o que precisa mudar na sua vida. Amém? E quando a gente descobre essa vontade, nós precisamos permanecer firmes, permanecer inabaláveis, determinados, focados naquilo que o Senhor deseja para nós. Não devemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, como o Senhor falou para Moisés e falou para Josué. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e serás bem sucedido. O Senhor nos abençoa em todas as coisas que nós colocamos a mão para fazer. Nós somos abençoados, amém? Amém. A palavra diz que Ele já liberou sobre nós todas as bênçãos celestiais. Então você é abençoado. Olha para quem está suado e fala assim: você é abençoado. É abençoado. Amém? Amém? Novamente, você é abençoado. É abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Então, uma vez que a gente descobre o nosso propósito, uma vez que a gente descobre a vontade de Deus para a nossa vida, não devemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então, talvez o Senhor, Ele tenha te chamado para o ministério. Talvez o Senhor, Ele tenha te mostrado que Ele quer que você seja uma pessoa de negócios. Ele quer que você influencie nessa área. As áreas são diversas, né? A gente vê que a palavra de Deus, ela mostra pessoas, por exemplo, como Daniel, que foi um homem que foi muito influente no governo. Ele, no governo da Babilônia, se tornou um homem influente. E daquele lugar de influência, ele, por exemplo, colocou os 3 amigos dele para serem o chefe das finanças do que seria Nova York dos dias de hoje. Um lugar que todos os tipos de pessoas chegavam lá para fazer negócios. Então a gente precisa entender o nosso propósito, porque olha o que acontece. Eu acabei de falar, Daniel fez com que 3 amigos subissem a um lugar de autoridade, no que seria a cidade mais próspera daquela época. Quando você decide viver o propósito de Deus para a sua vida, você se torna abençoador. Você se torna conexão para pessoas. Deus usa você para levantar outras pessoas. Deus usa você para liberar palavras proféticas sobre outras pessoas. Porque a vida que Deus tem para nós é uma vida para o nós, para o outro. É uma vida que não é voltada para o eu. Amém? Amém. Vamos lá. Existem algumas armadilhas que o diabo coloca em nossas vidas para tentar nos tirar desse lugar de firmeza. Por exemplo, um desvio. Eu outro dia estava voltando para casa e eu queria passar no mercado com bom preço. E eu acabei me distraindo, pensando em outras coisas, e eu acabei errando a entrada para o supermercado. Só que para voltar para o supermercado, eu perdi cerca de 3 ou 5 minutos para poder dar a volta. Então, por causa de um desvio que eu acabei fazendo, eu perdi tempo. E às vezes na sua vida, o diabo ele coloca situações para te desviar, e o que seriam esses 5 minutos se tornam 5 anos. O que seriam esses 5 minutos se tornam 10 anos da sua vida, que você acaba perdendo. Porque você não esteve atento. Você não esteve firme na vontade de Deus para a sua vida. Precisamos estar atentos. Amém.
A firmeza, ela é testada quando há amparo. Como é que você pode saber se um prédio foi bem construído, se ele é firme? Se acontecer algum tipo de coisa, como um terremoto, e o prédio não cair, esse prédio é firme. Repita comigo, firmeza. Firmeza. Deus, Ele quer que você esteja firme contra todos os ataques do diabo. Ele quer que você resista, que você permaneça na vontade dele para a sua vida. Então, por exemplo, quando as coisas apertam financeiramente e chega aquela proposta para você que vai tirar do teu propósito. Talvez uma proposta que te faça mudar de cidade. E o que Deus tinha para você ali, em poucos meses ou anos, você conseguiria chegar no seu destino. Conseguiria chegar na onde Deus queria te colocar. Mas por conta de um desvio, de uma proposta que você aceitou, sem consultar Deus, sem consultar pessoas que te aconselhassem, você acabou perdendo tempo. Talvez foi uma decepção que aconteceu na sua vida. O diabo usa decepções para poder nos fazer estacionar, para nos fazer parar da nossa caminhada. E sabe o que é interessante que eu escrevi aqui, enquanto eu montava, que o Senhor colocou no meu coração? É que o diabo, antes de te decepcionar, ele faz com que os seus olhos brilhem acerca de alguém. Porque ele sabe que a nossa confiança tem que estar em Deus e não nas pessoas. Ele sabe que nossos olhos têm que estar nele, para tudo. Então, às vezes, aparece uma pessoa na sua vida e começa a ver pensamentos. Olha como essa pessoa é incrível. Olha como ela é perfeita. Olha como ela faz tudo direito. Olha como ela te ajuda. E aí, no momento em que essa pessoa vai de encontro às suas expectativas, você se decepciona. E a decepção faz com que a gente fique estacionado em nossa vida. Talvez são pensamentos que o diabo coloca, achismos. Eu acho que as pessoas da minha igreja não gostam de mim. Eu acho que eu vou ser demitido. Eu acho que essa pessoa está pensando isso a meu respeito. Eu estou falando aqui que são todas essas coisas que tentam nos fazer sair desse lugar de firmeza na vontade de Deus. Quais são as chaves? Maturidade, convicção e oração. Jesus, ele passou por tudo isso que eu falei para vocês. E é sempre bom trazer Jesus porque ele é o nosso exemplo perfeito. Jesus, ele foi traído. Jesus foi traído. Jesus poderia ter se decepcionado com Judas. Mas Jesus sabia que o propósito que Deus tinha para a vida dele, que era morrer na cruz, não seria impedido por conta de uma traição. Deixa eu dizer isso para você. Muitas vezes, uma coisa que alguém faz contra você, na verdade, está te empurrando para o seu destino. Você pensa que uma pessoa está jogando pessoas contra você, está querendo que você seja demitido, está querendo que você seja excluído, mas na verdade essa pessoa está trabalhando a favor de Deus. Foi dessa forma que aconteceu com José. José e os irmãos dele se juntaram, à exceção de Rubens, que era o mais velho. Muitas pessoas às vezes contam a história e esquecem de Rubem, porque Rubem não queria filho de José. Rubem tentou convencer os irmãos e até falou assim: deixa ele nesse buraco aqui, vamos matar ele não. E ficou pensando: como é que eu posso livrar o meu irmão? Mas quando ele volta, os outros irmãos já tinham vindo de José. Então os irmãos de José se juntaram. Talvez você está aqui nessa noite e tem pessoas que estão se juntando contra você. Tem pessoas que estão fazendo conluio contra você para te afetar, para te deixar desanimado, para te fazer sentir excluído, humilhado. Mas deixa eu te dizer, quando você está no centro da vontade de Deus, essas pessoas, na verdade, vão te direcionar para o seu destino. Como? Deus, ele transforma maldição em bênção. Amém? A pastora, por exemplo, que é minha mãe, ela sabe muito bem disso. De que ela mesma viveu isso. De uma pessoa que tentou
afetar ela, mas acabou empurrando ela para onde ela está hoje. Se não fosse aquela pessoa, ela não estaria onde ela está hoje. É isso que nos dá essa segurança, essa firmeza, de que quando vivemos a vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Jesus foi traído. Jesus ele foi rejeitado muitas vezes, que a multidão saía e não queria ouvir o que ele estava falando. Ele até olha para os discípulos e fala: vocês querem ir embora também? Vê se isso não é uma posição madura de quem sabe o que está fazendo. Talvez Deus está te chamando para pregar, para dar mensagens sobre Jesus nas redes sociais, e você vê poucas pessoas ou ninguém vendo. Mas quando você tem certeza do seu propósito, você faz, mesmo que ninguém esteja vendo. Amém. Talvez Deus te chama para empreender e você ainda não vê as coisas avançando, mas quando você sabe o que Deus chama para fazer, você permanece fazendo. Aleluia. Amém? Amém? É assim que Deus trabalha ao nosso favor. E Jesus, mesmo sendo traído, mesmo sendo rejeitado muitas vezes, ele permaneceu firme no propósito. Lembra que eu falei que o diabo muitas vezes planta coisas em nossa mente, pensamentos em nossa mente, para nos fazer desanimar? Não vai dar certo. Isso aqui eu só vou gastar dinheiro. Para poder ir para a igreja deve demorar muito tempo para me arrumar, para voltar. O diabo ele sempre tenta nos atrasar. E ele tentou fazer isso com Jesus. Ele levou Jesus para o deserto. Na verdade, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E lá no deserto, o diabo tentou ele. Ofereceu um atalho para que Jesus vivesse o seu propósito. Olha outra chave aí. Não aceite atalhos para viver o que Deus tem para você. Propostas que são injustas, propostas que são corruptas. Não aceite essas propostas. Decida permanecer firme e deixar que Deus seja aquele que vai te colocar onde Ele quer que você seja colocado. Às vezes surgem oportunidades, por exemplo, de você derrubar uma pessoa que está, um gerente que está acima de você, no seu emprego. Aí você tenta derrubar o gerente para poder assumir o lugar da gerência. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus ele trabalha com submissão. Deus ele trabalha com honra. E nós devemos dar honra a essas pessoas e deixar que Deus seja o nosso juiz. A palavra diz bem assim: quando o seu inimigo vier, alimente-o, dê água para ele. Dessa forma você estará amontoando brasas vivas em sua cabeça. É fácil você... não é nem fácil conviver com quem é seu inimigo, quanto mais você alimentar e dar água. O inimigo pode até pensar: está querendo me envenenar. Mas a gente tem que seguir os princípios. Se a palavra de Deus está dizendo, é porque funciona. E ela vai dizer que essas brasas vivas, o que é isso? É que você, acho que a pessoa que é seu inimigo, quando você retribui o bem ao invés do mal, essa pessoa fica perturbada mentalmente. Como assim? Eu estou atacando, estou fazendo mal, estou debochando dessa pessoa, e essa pessoa está fazendo bem para mim. É fácil fazer o bem para quem debocha de você? Não é fácil. Mas é o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Amém. Então vamos lá. Permanecendo firmes na vontade de Deus, nós precisamos de, repita comigo, maturidade. A palavra vai dizer em Gálatas que o servo, o filho, até que atinja a idade madura, ele nada se difere do servo. Preste atenção nisso. Naquela época, onde tinham as casas, elas eram divididas nos seus terrenos, e as pessoas elas iam empreendendo na sua própria terra. Então ela ia acumulando bens, gado, e ela ia também contratando servos, ia trazendo pessoas para trabalhar para elas. E a palavra que está dizendo que quando um filho é imaturo, ele não tem a responsabilidade da maturidade, esse filho era que nem um servo. Por quê? Por exemplo, desde eu não sei com que idade meus pais conseguiram o primeiro carro, mas assim, eu quando tinha 15 anos, meus pais já tinham um carro. Mas eu nunca recebi esse carro para dirigir. O carro
veio da minha família? Sim. Eu tinha como filho direito ao carro? Tinha direito, mas eu não estava preparado. Eu não tinha alcançado ainda a maturidade. Quando eu alcancei a maturidade, que eu tirei a minha CNH, eu pude começar a dirigir o carro dos meus pais. Ou seja, algo que é seu é liberado quando você se prepara. A maturidade. Tem coisas que Deus quer liberar na sua vida, mas você ainda não buscou amadurecer para receber o que Ele tem para você. Talvez Ele quer dar um up tão grande nos seus negócios. Ele quer trazer tanta bênção para você financeira. Ele quer fazer com que você aumente sua influência. Ele quer fazer com que as pessoas parem para te ouvir. Mas por falta de preparo, Ele não pode liberar isso para você, porque isso para você seria destruição. Uma pessoa que não sabe, por exemplo, organizar suas finanças, o que os especialistas vão chamar de fluxo de caixa, que é a sua balança entre ativos e passivos. Coisas que você gasta dinheiro, por exemplo, no carro, você gasta com manutenção, você gasta com IPVA. Então, assim, se torna passivo, vai tirar dinheiro de você. E tem coisas que são ativos, né? Como uma casa alugada, como, por exemplo, se a pessoa investe e tem um dinheiro investido, né? Seja na poupança, enfim, as modalidades que tem. Então, se torna um ativo que faz entrar dinheiro para ela. Se a sua balança de ativo e passivo for sempre negativa, você pode ganhar 1.000 ou 50 mil reais. Você sempre vai ver endividado. Porque quanto mais você ganha, mais você gasta. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Quantos aqui já viram pessoas que ganharam na Mega Sena e voltaram a ficar pobres? Por quê? Às vezes a gente pensa, né? Ganhou na Mega Sena, a vida está resolvida. Mas grandes poderes na mão de pessoas imaturas perdem sua eficácia, perdem a sua capacidade de fazer diferença. Uma pessoa que ganha na Mega Sena R$1 milhão, se tiver sabedoria, ela consegue garantir o futuro dos seus filhos, netos e bisnetos. Mas por falta de sabedoria, a pessoa perde tudo. Então a sabedoria é o que vai nos levar a nos tornar pessoas maduras. O livro mesmo de Provérbios vai nos ensinar um monte de coisa. O livro dos Provérbios nos ensina sobre a nossa língua, que a nossa língua tem poder para causar morte ou vida. Então muitas vezes você não está usando bem as suas palavras. Você é uma pessoa que não é comedida no falar. E isso está trazendo problemas para você. Fala demais. Fala demais. Às vezes, é uma palavra que você lançou, como eu falei antes, que causa uma destruição, que causa um problema para você. Quantos aqui já não atraíram problemas por conta de coisas que falaram? Levante a mão, seja sincero. Eu já atraí problemas para mim por conta de coisas que eu falei. Então a gente precisa ter cuidado. Sabedoria. A palavra de Deus, Provérbios, vai nos ensinar sobre as companhias. Que as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias nos fazem desviar do propósito de Deus. Eu até estava conversando com minha noiva, né, esses dias sobre isso. De que às vezes a gente pensa que a gente é super-homem, né, uma super pessoa, assim, que eu não sou influenciável, eu faço o que eu quero. Mas nós somos seres sociais. Tem até um teste que é interessante, que fazem, não sei quantos já assistiram, de uma pessoa que ela está sentada numa fila de banco e apita um som. Aí tem um monte de adulto que se levanta. Aí a pessoa fica sentada e olha ao redor. Aí acha estranho. Aí pim, todo mundo se senta. Aí acontece mais uma vez, a pessoa continua sentada. Na terceira, a pessoa se levanta também. E aí, tipo assim, a pessoa não sabe com o que está fazendo, mas está fazendo para não se sentir diferente dos demais. E aí, muitas vezes, por conta das companhias, nós tentamos nos encaixar. Fazemos até mesmo coisas que a gente não gosta de fazer, para poder ser parte daquele grupo. Eles ensinaram sobre andar com os insensatos, andar com os perversos.
nos alerta acerca dessas coisas. O livro de Provérbios trata sobre nossas finanças, sobre o trabalho, sobre a preguiça. A palavra de Deus, como geral, ela nos ensina a maturidade, ela nos ensina a sabedoria. Amém? Fala para o seu irmão bem assim: você precisa amadurecer. O livro de Provérbios, se eu não me engano, no capítulo 16, se eu não me engano, a palavra mostra que a sabedoria, que é uma personificação de Cristo, quem lê Provérbios, eu até recomendo, tá, pessoal, depois dessa meditação de hoje, comece amanhã a ler Provérbios, capítulo 1, cada terceiro capítulo, e você vai anotando os segredos, as chaves que você vai captar. E em Provérbios ensina o seguinte, de que a sabedoria foi ela que determinou o limite do céu, do mar, das estrelas e tudo que há. Então, se Deus, que é Deus, precisou de sabedoria para construir o universo, quanto mais eu e você precisaremos de sabedoria para construir as nossas vidas. Amém? Vou repetir mais uma vez. Se Deus precisou da sabedoria para construir o universo, quanto mais eu e você precisaremos de sabedoria para construir as nossas vidas. Uma pessoa que ela quer, por exemplo, se tornar médica, ela vai estudar, ela vai aprender sobre aquele assunto para que ela se torne apta a viver o que ela quer viver, a exercer a profissão dela. E para a vida, que é o grande empreendimento que a gente tem, o maior empreendimento de todo mundo, todas as pessoas, é a própria vida. Repita assim, olha para quem está ao seu lado e fala assim: o seu maior empreendimento é a sua vida. Amém? Então, esse é o nosso maior empreendimento. E nós precisamos estudar e nos preparar para aprender as coisas da vida. Aprender relacionamentos, aprender sobre casamento, aprender sobre amizade, se desenvolver. Amém? Glória a Deus. Vamos para Provérbios capítulo 4. Gostaria de ler algo com vocês já. Olha o que fala em Provérbios 4, versículo 1. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Vida. Repita comigo. Vida. Vida. Em Provérbios 16, na verdade, Eclesiastes 7, versículo 12. Em Eclesiastes 7, versículo 12. A palavra, vou colocar aí, Eric, por favor, o Alan. Eclesiastes 7, 12. Olha o que fala. A sabedoria, repita comigo, a sabedoria. A sabedoria. Olha só, oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Então ele está falando bem aqui que o dinheiro ele traz proteção. O dinheiro, por exemplo, te dá a capacidade de morar em um condomínio fechado, te dá proteção. O dinheiro te dá a capacidade, por exemplo, de você não andar em transporte público. Isso te dá proteção, porque você fica mais protegido dentro do seu automóvel. Amém?
Então ele está falando bem aqui, que da mesma forma que o dinheiro traz uma certa proteção, não toda, até porque em outro versículo ele vai dizer que os ricos pensam que o dinheiro os protegerá. Mas quem nos protege é o Senhor Deus. Amém. Se Deus não proteger a cidade, em vão vigiam os vigias, né? Em vão vigiam as sentinelas. Obrigado. Em vão vigiam as sentinelas. Então, mas o que é que ele está falando aqui? Que a sabedoria, ela protege a vida de quem a possui. E eu lembrei, por exemplo, de questão de briga de trânsito. Quando a gente começa a dirigir, a gente está muito empolgado, mas quando vai passando os anos, você vai se acostumando, né? E aí você começa a se estressar com quem entra sem dar seta, né? Com quem te dá uma fechada, e às vezes dá vontade de você ir até o carro da frente, baixar a janela e falar: rapaz, você é imbecil, você não sabe o que está fazendo, não. E dizer umas coisas, né, para a pessoa, dá vontade de fazer isso. Eu tive vontade essa semana de fazer isso. Até tem uns carros que eles não dão certo, eles vão passando por outra faixa. Você está chegando e ele vai entrando assim, sem nem ligar para nada. Aí eu me segurei. Por quê? Sabedoria. Sabedoria. O Provérbios vai falar também sobre a pessoa que ela é violenta, que ela é briguenta, e que ela não está distante da morte. E aí a gente vê que em brigas de trânsito, pessoas por besteira param para brigar, mas não sabem quem está do outro lado. Não sabem que a pessoa do outro lado talvez está com a cabeça quente e doido para matar alguém. Não sabem que a pessoa daquele lado é um bandido, uma pessoa desequilibrada emocionalmente. E você, por falta de sabedoria, atrai destruição para a sua vida. Então, a sabedoria, a maturidade, ela vai proteger a sua vida. Fala para quem está suado de novo: a maturidade, a sabedoria vai proteger a sua vida. Amém? A maturidade e a sabedoria, ela também vai proteger, sabe o quê? A sua fé. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Se a fé vem pelo ouvir, a incredulidade vem pelo quê? Pelo ouvir. Por falta de sabedoria, muitas vezes andamos com pessoas que minam a nossa fé. Pessoas que, por conta de emprestarmos o nosso ouvido, a gente ouve palavras de incredulidade e a gente passa a se tornar incrédulo. Cuidado para quem você empresta os seus ouvidos. Tome cuidado. Tome cuidado com as pessoas que você tem andado. Busque pessoas que sonham, pessoas que planejam o futuro. E eu aqui não estou falando somente de você, que muitas pessoas pensam assim: só vão estar com crente. Mas não é isso não. Ande com pessoas que têm visão de vida, que enxergam à frente. Pessoas que, por mais às vezes que não frequentem uma igreja, mas são pessoas que têm princípios, que têm valores. Porque isso vai proteger você. Isso vai proteger a sua fé. Isso vai proteger o seu coração. Então, o primeiro passo é sabedoria. O segundo passo é no versículo a gente viu. Repita comigo: convicção. Por isso que eu conectei. Nós protegemos a nossa fé com a convicção. Nós precisamos estar convictos da vontade de Deus para a nossa vida. Precisamos crer na vontade de Deus para a nossa vida. Talvez o que Deus liberou para você ou tem liberado parece grande demais aos seus olhos. Talvez o que você tem sonhado e você está percebendo que é Deus que está colocando esses sonhos no seu coração. E você talvez pense que é algo muito distante da sua realidade. Mas eu te digo, creia e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Deus, ele é especialista em nos colocar no lugar certo, na hora certa.
Deus ele é especialista em colocar o nosso nome em rodas que a gente não está presente. Pessoas comentarem sobre você sem você nem estar sabendo. E portas de Deus que estão para se abrir na sua vida. Amém. Continue crendo, continue declarando. Não desista. Não desista. Porque essa convicção vai te ajudar a filtrar o que chega até você. Vai te ajudar a filtrar as suas decisões. Vai te manter firme, mesmo quando tudo estiver desmoronando. Vai te manter seguro, mesmo quando as coisas não estiverem fáceis. Agora a pergunta para quem está ao seu lado: como eu desenvolvo convicção? Minha resposta é: desenvolvendo a sua fé. Agora mesmo, você está aqui hoje, nessa noite, você está desenvolvendo a sua fé. Porque você está emprestando seus ouvidos a mim, que sou um mensageiro, que estou trazendo uma mensagem de Deus. E ao fazer isso, fé está brotando no seu coração. Cuidado com o que você ouve. Se você não tem amigos próximos de você, que são pessoas que estão buscando crescer, aprender, se desenvolver, faça amigos nos livros. Torne pessoas escrevendo bons livros seus mentores. Ouça conteúdo de pessoas que estão produzindo algo para edificar a sua vida. Pessoas que mesmo que você não conheça pessoalmente, mas que vão se tornar amigos seus. Amém? Ultimamente eu tenho ouvido muito ministrações de Tiago Brunet. Quem conhece Tiago Brunet? Glória a Deus. É um homem assim de Deus e que traz muita visão acerca da vida, dos relacionamentos, dos negócios, nos alerta sobre o Espírito Santo, sobre a palavra, os princípios de Deus, que ele chama de princípios milenares. Então, eu tenho tornado ele um amigo meu. Mesmo que eu não conheça ele, eu tenho buscado ouvir dele. E um dia, eu ainda vou sentar com ele numa mesa. Porque eu penso que um dia eu ainda vou sentar com ele numa mesa. Está ouvindo, né? Amém? Então, precisamos emprestar nossos ouvidos às pessoas certas. E o último, o primeiro foi maturidade. Repita comigo: maturidade. O segundo foi convicção. E o terceiro é a oração. Oração. Nós não iremos chegar a lugar nenhum sem oração. É na oração que nós criamos intimidade com Deus. É na oração que nós aprendemos a ouvir a voz dele. É na oração que o Espírito Santo ministra ao nosso coração, nos alerta sobre as situações. E não somente isso, mas também temos pessoas que oram por nós. Existem algumas pessoas que são meio que obrigatórias na nossa vida. Talvez isso seja um tema para outra mensagem. Mas uma dessas pessoas é você ter um intercessor. É alguém que te cobre de oração, te cobre espiritualmente, que tampa as brechas para você. Se você não tem hoje uma pessoa que você fala bem assim: rapaz, eu sei que essa pessoa ora por mim. Se você não tem, busque. Se você não tem, pode ser até a pessoa que está do seu lado aí. Olha para quem está do seu lado. Talvez essa pessoa que está do seu lado seja o seu intercessor a partir de hoje. Amém? Seja a pessoa que vai orar por sua vida, a pessoa que vai te proteger em oração, que vai declarar as verdades de Deus sobre a sua vida. Porque nós precisamos disso, de pessoas ungidas que liberem palavras proféticas para nós. Amém? A oração é o que constrói a via pela qual Deus age nessa terra. Não é o tema da noite de oração, mas eu quis pontuar isso. De que ele está falando ali que Epáfras batalhava em oração por eles, pelos colossenses. Ele batalhava em oração para que, maduros e convictos, eles permanecessem firmes na vontade de Deus. Então você está firme, você está maduro, você está convicto, mas é preciso oração.
Porque você não pode confiar na sua própria força. Vão ter dias que você vai duvidar. Vão ter dias que você vai se questionar. Será que eu estou vivendo o que Deus tem para mim? Será que eu estou no lugar certo? Será que... Vão vir essas paranoias. Talvez um dia você esteja fraco, doente, e você não está com forças. E essas pessoas chaves, elas vão orar por você. Vão te falar, olha, não é bem assim. Isso é paranoia da sua cabeça, para de pensar nisso. Amém? Porque nós não caminhamos sozinhos. Jesus não caminhou sozinho. Nenhum dos homens de Deus caminharam sozinho. Ninguém nessa terra chega a lugar nenhum sozinho. Tem até uma frase bem conhecida que diz assim: sozinho, ai meu Deus, fala assim, sozinho você pode ir mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Então quando você corre sozinho, você consegue talvez chegar primeiro. Percebeu só? É fácil caminhar sozinho, você não precisa dar satisfação. Você não precisa prestar seu ombro amigo para ninguém chorar. Você não precisa gastar tempo ouvindo as pessoas, aconselhando quem está do seu lado. Você não precisa gastar tempo ajudando, dando carona, coisas da vida. Mas quando nós caminhamos com pessoas do nosso lado, pessoas de princípios, de valores, a gente vai mais longe. Porque essas pessoas elas ajudam a construir uma rede de apoio. A igreja é esse lugar. Amém? Amém? A igreja é o lugar quando você enfraquece, ela cuida de você. Nós temos aí o exemplo da irmã Eliane, que passou pelo que passou, venceu, amém? Amém. Mas contou com a ajuda do corpo de Cristo. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Bora diminuir essa luz, por favor. Pode ter.